de Butuca na Cultura chegou em Recife, no Pernambuco, e a gente vai convidar você para acompanhar mais sobre as manifestações culturais que foram mantidas aqui no Pernambuco e em Recife e que são vividas até hoje. Então vem com a gente conhecer mais sobre o frevo no Passo do Frevo. E nós já somos recebidos aqui no Passo do Frevo com muita cor, com muita alegria, com muitos símbolos. E a Mônica, que é gerente de conteúdo aqui desse espaço tão especial, vai contar um pouquinho mais pra gente de toda essa cultura, desse símbolo tão bonito que é o frevo aqui no Pernambuco. Bom dia! Bom dia, pessoal da TV Aparecida. Bem-vindos aqui ao Passo do Frevo. Maravilha! Mônica, conta pra gente então qual que é a importância desse símbolo tão bonito, tão especial para todo o Pernambuco. Bom, o frevo, ele é um símbolo de expressão, né, da gente, da nossa cultura. É uma manifestação cultural que é muito forte. Ela nasce aqui em Recife, mas ela ganha corpo não só aqui em Recife, mas em outras cidades. Em outras cidades, em outros estados, em outros países. Então, a importância do frevo é a nossa identidade, né? É uma das expressões culturais que passa pela nossa identidade, que fala muito sobre a força do povo, né? A formação social do povo. O frevo dialoga muito com períodos históricos onde estavam acontecendo muitos acontecimentos importantes, né? Final do século XIX, início do século XX. Então ele é retratado como esse movimento de força, né? De transformação social e de que cresce, né? Para uma manifestação que tem, além da dança, além da música, tem a força de um povo trabalhador, de um povo periférico, do povo negro, que vai para o carnaval como um símbolo máximo, né, de acontecimento, de festa, mas que acontece o ano inteiro. E aqui no Passo a gente tem essa missão de salvaguardar como centro de referência em salvaguarda do frevo, e a gente tem a missão de falar sobre o frevo o ano inteiro, não só no período carnavalesco. E o mais legal é que o Passo do Frevo, então, é memória viva, relembra todo o frevo no passado e, claro, pensa no presente e no futuro. Eu queria que, antes de tudo, você apresentasse pra gente esse espaço que nós estamos conhecendo aqui. Acabamos de entrar, então, no Passo do Frevo. O que essa sala já nos traz, já nos transmite? Bom, aqui no Passo do Frevo, e vale falar que o frevo é patrimônio imaterial do Brasil, patrimônio imaterial da humanidade. E esse espaço aqui surge com a missão, né, como eu falei, a missão de salvaguarda do frevo. E a gente fala sobre o frevo, tanto nas exposições, quanto através das programações artísticas, nas formações, né, nos cursos, nas palestras, nos projetos que a gente desenvolve aqui dentro. Então, aqui nessa primeira sala, a gente tem nomes de personalidades do frevo, pessoas super importantes para o frevo. São entrevistas, né, que acontecem tanto em português quanto em inglês e que, se o pesquisador quiser aprofundar um pouquinho, consegue também esses conteúdos lá no Centro de Documentação no segundo andar. Já convido para se aprofundar um pouquinho nos conteúdos sobre o frevo. Então, a nossa experiência toda já começa nessa primeira sala e a exposição, ela continua. A gente vai caminhando e conhecendo mais espaços, mais sobre o Passo do Frevo, e o corredor é um ponto importante também, que já é uma nova exposição, né? Isso. A gente começa com a exposição Frevo Vivo aqui no corredor do térreo. Então, no térreo, a gente vai ver algumas fotografias, né, de alguns textos, alguns conteúdos históricos, mas também contemporâneos. Tem fotografias do passado, mas tem também fotografias de artistas, de experiências que acontecem hoje sobre o frevo. Então a gente adentra nessa nova exposição, que é a Frevo Vivo, a partir do corredor, e vamos embora para conversar mais um pouquinho adiante. Vamos lá embora conhecer mais.
conhecendo também, passando por essas histórias, por essas questões todas que a gente conhece a partir do frevo. Então, as tantas caras, vozes e cores, a gente chega aqui no Frevo Vivo. Então, continua por essa exposição. Aqui a gente já vê que tudo muda, né? Até mesmo a cor da sala um pouco mais escura, para a gente realmente conseguir ver esses rostos, dar atenção para esses rostos do frevo e ouvir as suas vozes também. Isso. Então, esse espaço aqui é um pouco mais imersivo. A gente tem a exposição Frevo Vivo, né? E nessa exposição a gente tem a cartografia sonora, onde a gente destaca territórios do frevo. A gente já fala aqui sobre territórios do frevo. Então, são locais importantes onde o frevo acontece, espaços de formação, espaços onde a costura, aquelas belezas daquelas roupas coloridas são feitas, como, por exemplo, o ateliê de Gorete Caminha, onde a costureira, ela costura e a gente escuta aqui no fone o som de Gorete trabalhando. Então, é Gorete cantando, cantarolando uma música e o som da máquina de costura dela. Então, a gente imerge nesses territórios aqui. Por exemplo, o ensaio do Grêmio Musical Henrique Dias, e a gente escuta através desses fones de ouvido o som de um ensaio. Foram captações que foram feitas em Recife, Olinda e em algumas cidades do interior, onde o frevo acontece o ano inteiro. Aqui desse lado também a gente tem um vídeo com a artista da dança Inaê Silva, e ela vai mostrando um pouquinho, né? Tem focos, né, nos pés dela, nas pernas, nos braços, nas mãos. E é muito legal esse vídeo que as pessoas se sentem convidadas, os visitantes se sentem convidados a imitar um pouco Inaê nessa dança do frevo, né? Não são necessariamente passos acrobáticos, mas o frevo ele pode ser dançado por todos os corpos, né? A gente consegue falar sobre frevo para pessoas surdas, para pessoas cegas, porque aqui a gente tem exposições acessíveis, e também dizer que o frevo é para todos os corpos. É esse convite que a gente faz para visitarem o Passo do Frevo e imergirem um pouquinho nessa exposição aqui do térreo Frevo Vivo. Estamos na Praça do Frevo. Olha, gente, que lugar maravilhoso, onde nós podemos conhecer mais dessa história tão bonita e pisando, inclusive, no marco zero dessa praça. Mônica, o que a gente encontra de riqueza cultural nesse espaço? Bom, aqui no terceiro andar do Paço é a continuidade da exposição Frevo Vivo, que se inicia lá no térreo, né? A gente mostrou um pouquinho lá embaixo, e aqui a gente está em cima da Rosa dos Ventos, né? E da Rosa dos Ventos a gente vê que saem poesias, letras de músicas, né? Que vão se encaminhando para cada território, para cada coluna dessa que a gente está vendo aqui ao redor. E cada coluna fala um pouquinho sobre territórios do frevo, um território do frevo. Então, aqui em cima, a gente fala muito sobre os territórios, sobre as comunidades, onde o frevo acontece o ano inteiro, né? A gente reafirma que o frevo ele não só acontece no carnaval, que é aquela festa bonita que a gente vê, ali é o ápice, mas ele se constrói nas casas dessas pessoas, né? Através do trabalho dessas pessoas. E nessas colunas a gente fala um pouquinho sobre o frevo que acontece no interior do Pernambuco, o frevo acontece num bairro aqui do lado. O que chama muita atenção é que quando a gente entra, a gente já consegue ver esses estandartes tão bonitos que representam muito para o carnaval, para muitas pessoas, agremiações que chegam e fazem essa referência, deixa esse marco histórico aqui também. Isso. Os estandartes e os flabelos, eles são os símbolos máximos das agremiações, né? No caso dos bonecos gigantes, aqui tem o Menino da Tarde e a Boneca Vaidosa, né? Eles são o próprio estandarte, digamos assim, né? Eles são os símbolos das agremiações, né? No caso desses aqui que estão pendurados, são estandartes e são flabelos. Flabelos são aqueles lá com um formato um pouco diferente, o tipo de material um pouco diferente. Os estandartes são esses do centro do salão. Tem mais duas salas que, olha, se a gente contar todas as atividades aqui, a gente vai gastar muito tempo, mas são duas salas que são divertidas e que mostram também para o público a importância de conhecer o frevo por inteiro, né? A gente tem duas salas aqui na saída do elevador que falam sobre a música e a dança do frevo.
Então, uma sala fala sobre os três tipos de frevo, e aí o visitante é convidado a ser o maestro. Então, ele pode mexer nas telas que tem os instrumentos lá, né? Tem as paletas, tem a voz, tem a percussão. Então, ele pode mexer e ver as nuances de sonoridades do frevo de rua, do frevo de bloco, do frevo canção. Na outra sala, a gente tem um espaço imersivo da dança, onde tem um vídeo, né, de curadoria de Rebeca Gondim, que o visitante é convidado a observar o frevo acontecendo nos territórios, né? Tem frevo mostrado e a diversidade de corpos dançando esse frevo. E essa praça, a Praça do Frevo, também é palco. Então, mais uma vez, queria que você reforçasse esse convite para quem está em casa, vir até aqui, fazer realmente ser plateia, mas também conhecer um pouco mais do frevo. Então, passa para a gente todas as informações, quando que a pessoa consegue vir participar aqui e também qual site ou rede social que eles podem conhecer o Passo do Frevo. Tá. O Passo do Frevo, ele abre de terça a domingo, tá? De terça a sexta ele funciona de 10 da manhã às 18 horas e sábados e domingos das 11 às 19. Então, a entrada é 10 inteira e 5,5, e tendo acesso ao ingresso do museu, tem acesso a qualquer programação que esteja acontecendo no momento. Ou a Hora do Frevo, ou o Sábado no Passo, ou o Panorama Dança, que acontecem aqui nesse espaço, né? Aqui também é palco, aqui também o público é convidado a sentar em alguns espetáculos, ou mesmo participar dançando, né? Ou em alguma culminância de cursos que a gente oferece aqui no Passo. Então, esse espaço aqui, para além de um espaço expositivo, é palco e é uma praça onde as pessoas se encontram para vivenciar o frevo durante um ano inteiro. Maravilha. Mônica, muito obrigada por guiar a gente em toda esta caminhada, a gente conhecendo mais sobre a história, sobre o que já foi o frevo, que continua sendo e crescendo no futuro. Muito obrigada. Eu que agradeço em nome do Passo do Frevo e aguardo ansiosamente pela visita do público para virem conhecer o Passo. Direto de Recife, a gente vai ficando por aqui no De Butuca na Cultura de hoje. Tchau!